Se você cresceu assistindo a TV Globinho comendo pão com manteiga e Toddy, provavelmente já se emocionou com a abertura de Sakura Card Captors. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de toda aquela fofura, bastões mágicos brilhando e cartinhas voando, existia um universo mais profundo do que parece. E até um pouco perturbador, pra falar a verdade. Sakura não era só mais um desenho bonitinho com menininha de saia curta enfrentando monstrinhos não, mano. Era um anime cheio de mensagens ocultas, relacionamentos polêmicos, censura braba e muita coisa que a TV brasileira resolveu esquecer de contar pra você. A gente achava que tava assistindo algo leve, quando na real tava mergulhando num mar de simbolismos, dilemas emocionais e temas adultos que passavam batido como se fosse só mais um episódio qualquer. Então já prepara o coração porque hoje a gente vai abrir esse baú da nostalgia e revelar o lado sombrio de Sakura Card Captors, o anime dos anos 90 que passou lá na TV Globinho que a gente nunca esquece. Antes da gente entrar na polêmica, vale lembrar que Sakura Card Captors é uma obra criada pelo grupo Clamp, um quarteto de autoras japonesas conhecida por misturar fantasia, romance e temas emocionais profundos com uma estética toda fofinha. O anime foi produzido pelo estúdio Madhouse e mesmo com um orçamento padrão para a época, entregou uma qualidade que marcou a infância de muita gente. Mas aí chegou a vez do Brasil. Quando o anime desembarcou por aqui no início dos anos 2000, foi parar na mão da Clover Ray, que fazia adaptação para a América Latina. E claro, caiu no colo da nossa saudosa TV Globinho. Só que a versão que passou por aqui era mais editada do que currículo de influencer, mano. A Globo cortou tanta coisa que parecia até que ela tava usando uma carta clô da censura. Episódios inteiros foram pulados, falas foram alteradas e certos relacionamentos foram simplesmente ignorados. Tudo para adaptar o conteúdo ao que era considerado adequado para o público infantil juvenil da época. E um dos exemplos mais icônicos envolve o personagem Yukito. Tanto a Sakura quanto o Sioran demonstravam interesse por eles nas primeiras fases do anime, você lembra? Claro que não, né? Porque no Brasil isso foi praticamente apagado. A dublagem suavizou e também cortou essas cenas para evitar qualquer tipo de polêmica. Mais tarde, no original, é revelado que esse sentimento deles na verdade tem relação com a energia mágica do Yukito, que é a forma humana do guardião Yue. Mas a gente nunca entendeu isso direito, né? Porque, bom, sabe, né? Censura mandou lembrança. E assim, a gente cresceu achando que tava assistindo só mais uma história de aventura e cartinhas mágicas, quando na verdade estavam mesmo entregando uma versão podada, suavizada e politicamente filtrada. Tipo quando você vai comer lasanha e só vem a massa sem o recheio. Agora segura essa, porque Sakura Card Captors não era só sobre capturar cartinhas com pose de transformação e varinha mágica brilhando não, mano. O anime abordava temas adultos e complexos que passavam batido por muita gente na infância. E honestamente, alguns nem deveriam estar ali, né, sem nenhum tipo de contexto. Mas vamos direto ao ponto, com um dos casos mais polêmicos, o relacionamento entre a Rika e o professor Terada. Sim, você não escutou errado não, mano. No anime original, a Rika, que era só uma garotinha, colega da Sakura, tinha um relacionamento afetivo com o professor da turma. E isso era tratado de forma super suave, como se fosse algo fofo. E pra você ter uma noção, no mangá o cara dá até um anel de noivado pra ela. Na época a cultura japonesa via essas relações de forma diferente, mas isso não torna o tema menos delicado, né? Especialmente para uma obra consumida por crianças. A parada era um absurdo. Porém, na versão brasileira, graças a um bom senso, essa relação foi simplesmente apagada, o que foi uma coisa boa, né? A Clover Ray também cortou cenas, adaptou diálogos e transformou o professor em um mero figurante. A Rika virou só uma aluna tímida com voz de sono, e ainda bem, né? Mas os temas pesados não param por aí não, mano. A própria Sakura, apesar de toda a fofura e carisma, lidava com um turbilhão de emoções bem reais. Ela enfrentava a perda da mãe, uma dor que aparece com frequência em momentos mais introspectivos do anime. E sentimentos como amor, ciúmes, medo de rejeição e aquela insegurança que todo mundo já passou, mas que é difícil até pra explicar até quando você é criança. Essas emoções aparecem especialmente quando ela lida com o Yukito, seu primeiro amor, e depois com o Sioran. E pra falar em Yukito, a dualidade dele com Yui é outro tema profundo que passa despercebido por muitos. Yukito é a forma humana de Yui, o guardião das cartas Clow. Eles dividem o mesmo corpo, mas têm personalidades e sentimentos totalmente diferentes. Em vários momentos isso gera conflito, confusão e até tristeza no personagem. Na boa, a Clamp colocou mais filosofia e psicologia nesse anime do que muito filme cabeça por aí. E a gente vendo isso quando comia bolacha recheada no sofá, só queria saber qual era a carta a Sakura ia capturar naquele episódio. Agora vamos entrar em um dos maiores casos de amizade colorida da história dos animes do ocidente. Tô falando da relação entre o Toya, o irmão da Sakura, e o Yukito, o crush da metade do elenco. Lá no Japão, essa relação era claramente romântica, não tinha segredo. Mas especificamente a versão americana e a que a gente viu na TV Globinho passaram um pano bonito e pareceu pra gente que eles eram apenas bons amigos. A relação dos dois foi editada para parecer uma amizade muito forte entre irmãos de alma. Em vários episódios, os diálogos foram alterados, cenas mais sugestivas foram cortadas e qualquer clima mais romântico foi totalmente apagado. Beleza, até aqui a gente já falou da censura, temas escondidos e romances que o ocidente fingiu que não existia. Mas agora é hora de abrir o baú mágico e
mergulhar de vez nas cartas Clow, que pra muita gente era só as cartinhas legais que a Sakura capturava. Mas mano, tem muita coisa por trás disso. As cartas Clow criadas pelo lendário Mago Clow representavam emoções humanas. Cada carta tem uma personalidade, um propósito, e faz a Sakura enfrentar algo diferente, mas não só no mundo mágico, mas dentro dela mesma. Quer ver só? A carta da sombra lida com medos ocultos, a carta do espelho trata de autoestima e identidade, a carta da tempestade, por exemplo, é sobre aquelas emoções explosivas que a gente tenta esconder. Ou seja, as cartas não são só chefões da fase, elas são como espelhos dos nossos próprios sentimentos, testes emocionais que a Sakura precisava encarar para poder crescer. E aí entra a jogada de mestre da Clamp. Toda a missão de capturar, entender e transformar as cartas é, na real, uma grande metáfora da passagem da infância para a adolescência. No começo do anime, a Sakura era uma garota comum, meio atrapalhada, apaixonada pelo Yukito, vivendo aquela rotina típica de quem ainda tá aprendendo sobre o mundo. Mas conforme ela enfrenta os desafios que as cartas impõem, ela amadurece, entende seus sentimentos e começa a descobrir quem ela realmente é. É como se cada carta fosse um nível desbloqueado da mente e do coração dela. E quando chega o momento que as cartas Clow se transformam em cartas Sakura, isso representa um marco definitivo. Ela não tá mais seguindo o legado de ninguém. Agora é ela quem cria as próprias regras e a identidade dela se firmando. Ou seja, você achava que tava assistindo um anime fofinho de menina caçando cartinhas com um mascote engraçado e no fundo tava vendo um drama psicológico de autodescoberta camuflado de glitter e magia. Aposto que você nem desconfiava disso, né? E esse é mais um lado sombrio, ou melhor dizendo, profundamente simbólico, que a TV nunca explicou pra gente. Se você assistiu Sakura Card Captors na TV Globinho ou na Cartoon Network, sinto dizer, você não viu o anime inteiro como ele realmente era pra ser. E nem tô exagerando não, hein? A versão que chegou por aqui foi baseada na adaptação feita pela Nelvana, uma empresa canadense que olhou pro material original e pensou, bom, isso tá muito japonês, vamos dar um jeitinho nisso, né? A verdade é que eles cortaram várias interações emocionais para que o anime se encaixasse nos padrões de programação infantil da época. E aí entra o ponto central dessa parte. A versão original japonesa era muito mais profunda do que parecia. Enquanto a gente, criança brasileira dos anos 2000, via um anime fofo e divertido antes de ir pra escola, no Japão a galera tava assistindo um verdadeiro drama emocional, significados e reflexões sobre identidade, amor e aceitação. Agora, pensa comigo, como seria a recepção de Sakura Card Captors se ele fosse exibido hoje, sem censura, do jeitinho que foi feito lá pro Japão? Muita gente cresceu com a Sakura como exemplo de coragem, empatia e determinação. É impressionante pensar que, mesmo com tantos cortes e adaptações, Sakura Card Captors conseguiu tocar o coração de uma geração inteira e se tornou um dos animes mais inesquecíveis de toda a época de 2000. E bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado de verdade mesmo. O canal tá batendo quase 12 mil inscritos. Isso só acontece por causa de vocês que assistem, comentam, curtem, compartilham e apoiam com tanta energia positiva. Cada visualização conta, cada like fortalece e cada inscrição é como se fosse mais uma carta Clow sendo capturada por essa comunidade nerd que só cresce. Então se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e obrigado por esses quase 12 mil inscritos. No mais, valeu demais, até o próximo vídeo, tamo junto, tchau, fui!